esse pode ser o vídeo mais pesado da história desse canal. Faz alguns dias atrás, que alguma cachorra foi amacitada por adolescentes. E esse caso é o caso mais falado do Brasil. Não é do mundo, não é... Como que é o nome do canal lá mesmo? Então deixa o like se... Opina. Esse vídeo que eu quero assistir foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Disse os adolescentes que... Se você for pescar nesse feriado, você tem que fazer essa aí. Mi parte favorita de conducir es el hecho de conocer nuevas personas. Bem, eu acho Tá de cima. Desvira. Coloca aqui. que a maioria de vocês já deve saber do caso do Orelha, até porque a repercussão que isso tomou é absurda. Lesão contundente na cabeça. O que diz laudo sobre a morte do cão Orelha em Florianópolis? Pensava que era em outra cidade, São Paulo. Agressões cometidas por 4 adolescentes resultaram na morte do cão comunitário que vivia na praia no norte da ilha. Canais televisivos falando sobre cantores famosos que... Justiça Poreira. Famoso reage à morte do decão comunitário após agressões em Florianópolis. Caso aconteceu em 15 de janeiro. Tendo justiça. E é claro, né? As redes sociais inteiras falando do caso. Tem até pessoas de fora que sabem disso. Então, nessa altura do campeonato, você já deve saber desse caso. Além de que é um caso bastante revoltante. Então, eu acho que você já sabe o que rolou. Mas para quem não sabe e não está entendendo nada do que tá rolando, relaxa, que eu vou dar uma breve resumida. Então... Pera, não tá gravando não? Tá gravando? Tá gravando. Lá em Florianópolis tinha um cachorro comunitário se chamado Orelha. E nisso ele era tratado bem. Tinha um carinho enorme das pessoas. Ele era amado por todos lá. Só que em um dia qualquer de janeiro, um grupo de 4 adolescentes foram dar um passeio lá e acabaram encontrando o abrigo do... Eles só foram lá pra acabar com a Orelha. Morte de cão comunitário agredida em... Véi. A vontade de dar um soco em cada um, pegar uma arma e pá! Aí eu ligo pra polícia, ou seja, policial. Teve uma agressão aqui com um cão chamado Orelha e 4 adolescentes. Orelha. E nesse momento tava o Orelha e um cachorrinho caramelo. E nisso eles chamaram os animais, cercaram eles e acabaram fazendo uma maldade terrível. Eu não vou resumir mais do que isso, porque tem um vídeo aqui no canal para justamente falar o que rolou. Mas o que aconteceu foi isso. E também, né, eles tentaram afogar o cachorrinho caramelo. Só que ele acabou fugindo, graças a Deus. Mas o Orelha, ele infelizmente não conseguiu ter a mesma sorte que o caramelo. O caramelo fugiu e foi pego por alguns donos pra cuidar, né? Para pelo menos não deixar o bicho coitado lá. E ele ficou sendo torturado por 4 adolescentes. Em resumo é isso. É uma história bem triste, que eu sinceramente chorei muito quando descobri o contexto disso. Porque, é só um animalzinho. Ele não fez mal a Espera, deixa eu ver. É ninguém. Isso aqui era meu pai. Ninguém, mas mesmo assim, esses filhos da mãe, eu falo isso porque eu não quero falar outra palavra, fez essa maldade terrível com esse pobre animal. Mas aí, depois disso, um dos moradores... No início de 2026, o cachorro desapareceu e é encontrado alguns dias depois de gravemente com sinais de maus trato. Devido à gravidade das lesões, mesmo após o atendimento veterinário, o animal precisou ser
Eu nunca choro assim, então você vai falar assim, ai, Avi, por que você tá chorando? Das cidades acabou encontrando o Orelha no chão. Ele não tinha morrido, porém estava com ferimentos graves e agonizado de dor. E nisso, o morador que achou ele levou às pressas para o veterinário. E chegando lá, os veterinários viu a situação do Orelha e viu que ele estava sofrendo muito com as dores e infelizmente o Orelha precisou ser submetido à eutanásia. É um caso bastante triste, um caso que chocou o Brasil inteiro, mas a situação só piorou quando os pais desse Cão Orelha, pais e tios, doutores Edson, indiciados por coagir e testemunha na investigação da morte do animal. 2 adultos investigadores, 2 deles são empresários e outro advogado policial detalhou investigação no caso dessa terça-feira, dia 20. Meninos simplesmente acobertaram o que eles tinham feito, ameaçando pessoas de processo, silenciando quem divulgou o caso. Eu vi um cara sendo ameaçado para apagar um vídeo que ele fez sobre esse caso. E cara, como que tem pessoas que têm coragem de defender seres humanos assim? Eu não entendo o que passa na cabeça deles. Parece que eles nem viram o que aqueles monstros fizeram. Lembrando, deixa o like, se inscreve aqui. Por causa que a cada like é uma vida pro seu cachorro. Mas por se tratar de filhinho, estão defendendo eles. Deve ser o Venvo. O Venvo fala assim, ai, acabei de matar uns cachorros lá. E já como que você é policial, também advogado, você pode me deixar não preso por 4 semanas? Depois E tudo fica mais claro o porquê daqueles monstros fazer aquilo com aquele animal. E algumas notícias me falam na minha cabeça que foi para Disney desabafar um pouquinho do seu negócio. Inocente. Porque, infelizmente, existem pessoas que protegem isso. Ah, mas calma, são filhos deles. Eles estão no direito de defender. O que esses manos fizeram não foi jogar uma pedra na casa do vizinho. E sim, o que eles fizeram foi tirar a vida de um pobre... Porra, véi. Um pobre animal. E tipo, não importa se é filho, o que eles fizeram não tem motivo pra defender. Se eu tivesse um filho ou sabesse que algum parente meu fez algo do tipo, eu simplesmente ia ficar decepcionado com ele para sempre. E também eu mesmo ia entregar pra polícia. Mas nesse caso, pais que deveriam dar uma lição de moral pros próprios filhos simplesmente estão defendendo e ainda silenciando quem fala disso. E bem, no meu último vídeo eu falei que geral queria justiça. E olha, é com uma grande alegria que eu falo que está acontecendo. Os meninos que foram pra Disney simplesmente... Pra Disney, eu falei! Os 2 adolescentes identificados como suspeitos de maus tratos contra o cão comunitário a Orelha, eu ia falar a Orelha, que morreu após agressões na Praia Bravana. Eu falei Brava. Uma das áreas mais nobres de Florianópolis. Retornaram ao Brasil após viagem aos Estados Unidos, informou a polícia nesta quinta-feira, dia 27. Quinta-feira, dia 29. Eles haviam deixado o país da morte do animal. Mais uma viagem pré-programada, conforme a investigação. Simplesmente foram expulsos de lá. Os nomes, endereço, escola que eles estudam, rosto, tudo que envolve eles foi vazado na internet. E também, cagaram na porta de um dos meninos que fizeram isso. Então sim, as consequências estão rolando. Mas isso é só o começo. Porque o que eles fizeram com a Orelha tem que ser cobrado. E é isso que está acontecendo. Porém, eu digo que dá para fazer mais do que isso. O Orelha, ele tem que ser vingado. E os meninos que fizeram
fizeram isso têm que pagar por cada sofrimento que eles causaram na vida do Orelha. Mas aí, né, no meio desse caso, um dos 4... Não sou monstro, como a mídia tinha falado. Você é o filho de uma... E você é um monstro, você é o próprio dele. Foi apenas uma brincadeira entre amigos. Estou arrependido. Não, você não está arrependido, não. Você estava rindo depois quando saiu. Os meninos que fizeram aquilo com a Orelha veio à tona e acabou se pronunciando sobre isso. Sim, ele ainda teve a audácia de se pronunciar depois do que fez. Mas o negócio ele fica pior quando você para ver esse tal pronunciamento que ele fez. Não sou um monstro como a mídia tenha falado. Não, imagina, só tirou a vida de um pobre animal. Não é um monstro não, confia. Foi E quase outro, né? O outro ele tá afogado. Você prefere eu ficar assim, gente, que assim vai mostrar minha cara, ou ali? apenas uma brincadeira entre amigos. Eu estou arrependido do que fiz. É, né? Só agora que o pessoal foi atrás da sua cabeça e depois de você ter feito aquilo, você fala que tá arrependido, né? É fácil se arrepender quando dá merda. E olha, eu... Por que o nome dele chama Orelha? Por quê? Será que ele tem uma orelha cortada? sei que você não tá arrependido de verdade. Só está com medo do que pode rolar com você e seus amiguinhos. Eu te entendo, mano. Quando a água bate na bunda, é fácil se arrepender. Mas eu te pergunto, você se arrependeu quando foi fazer aquilo? Você se arrependeu depois de ter torturado um cachorrinho? Mas eu te entendo. E relaxa, não precisa ficar arrependido. Porque ninguém vai dar bola para o que tu falar. Porque o que você e seus amigos fizeram é algo totalmente imperdoável. E relaxa, amigão, quando você vier pro Brasil de volta, É vídeo de respeito, velho. Spin Bone. Ó, nada contra a orelha. Mas isso aqui foi... Por causa que eu gosto de FNAF. Eu sou fã de FNAF. E eu sei por causa que ele colocou isso aqui, viu? Quem é fã de FNAF entendeu também. o pessoal vai te receber com o maior carinho do mundo. Carinho entre aspas. E não, galera, isso daqui não é uma montagem. Simplesmente foi um dos meninos que falaram isso. E a parte que eu não acredito nesse pronunciamento é que ele fala que foi uma brincadeira entre amigos. Aí eu pergunto pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Isso daqui é uma brincadeira, pessoal? Torturar um doguinho até a morte é uma brincadeira? Mas eu entendo ele tá com medo. Como eu disse antes, quando a água bate na bunda, o desespero vem. Mas relaxa, amigão. O pessoal vai fazer a mesma coisa que vocês fez com a orelha, só que 1000 vezes pior. Eu fico puto com isso, porque além do babaca fazer aquilo com o animal, ele ainda vem e fala que é uma brincadeira, e fala que está arrependido, o que não deixa só eu, e sim todo o Brasil puto com isso, porque o que eles fizeram foi um maus trato aos... Protesto meio do que o Roblox, viu? Na vez de ser contra um chat, esse aqui é contra o guerreiro e o cachorro que era mais forte do que cada um. Esse cachorro era muito bravo, velho. Queria adotar, viu? Queria adotá-lo. Animais. Aí ele vem e fala que é uma brincadeira. E é por conta disso que eu fiquei mais puto com esses manos. Se antes já tava puto, agora eu fiquei pior. Porque, sei lá, mano, isso daqui não é uma brincadeira, e sim é uma maldade humana. É algo que você vê e fala, não é possível que o ser humano tenha coragem de fazer isso. Ainda mais se tratando de um animal inocente. Isso daqui pode ser tudo de ruim, menos uma brincadeira. O Orelha, ele era uma vida. Se vocês estão no anime e acham que isso é brincadeira, aí a problemática é de vocês. To make a game, but coding just too hard. AI creates casual games. De vocês. Mas saiba de uma coisa, vocês não fizeram uma brincadeira entre amigos. E sim, vocês fizeram um ato cruel. E ainda assim, eu torço todos os dias para que vocês sofram por tudo que fizeram na vida do Orelha. Isso daqui não é um videogame, é a vida real. Vocês não brincaram. E sim, tirou a vida de um ser inocente que estava quieto no seu canto e não estava fazendo maldade alguma. E se por acaso acontecer algo de ruim na vida de vocês, saiba que tudo isso que vocês passaram e vão passar se trata de... O karma. Você faz alguma coisa de ruim
e o cara vem mais forte do que nunca. Consequência dos seus atos. E depois do pessoal fazerem algo bem pior que vocês fez na vida do Orelha, eu vou falar que foi uma brincadeira também, seus malditos. Eu só não falo outra palavra porque o YouTube pode simplesmente me punir por falar algo pesado. Mas saiba que eles são muito mais do que uns simples malditos. Que a justiça seja feita. E eles pagam por tudo que fizeram na vida do Orelha. E que o Orelha descanse em paz. E antes do vídeo acabar, eu quero... Ainda não fui encontrado. Então, lá em Paraná tem um cachorrinho se chamado Abacate. E ele também era um cachorro comunitário. Mas infelizmente eu recebi uma notícia que ele... Cachorro comunitário morre após levar tiro e polícia tenta identificar atirador no Pará. O cão conhecido pelo nome Abacate era cuidado por moradores do bairro Tocantins, em Toledo, no oeste do estado. Ele levou o tiro que perfurou o intestino e foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento. Foi morto a tiros. O cara que fez isso ainda não foi encontrado, mas eu rezo para ele ser encontrado. E esse caso foi logo em seguida do caso do Orelha. O mundo tá perdido mesmo. E no final das contas, era apenas cachorrinhos inocentes que não fizeram mal a ninguém. Mas mesmo assim, pessoas horríveis fizeram algo trágico com eles. A única coisa que eu quero agora é justiça. Quero justiça por esses dois animalzinhos que infelizmente tiveram um fim cruel. E uma outra coisa mais absurda, que foi no caso do Orelha, é que a justiça de Florianópolis simplesmente falou isso daqui. Justiça manda retirar conteúdos que expõem adolescentes no caso do Orelha. Eu vi de tudo nessa vida. Só que o que eu não esperava que ia defender esses 4 humanos do que um pobre animal. Além de que tem pessoas falando que é apenas uma criança. E eles não merecem passar por o que estão passando. Que a justiça humana seja cobrada. E que censura nenhuma impede isso. Então, gente, o vídeo foi muito bom. Deixa eu falar um negócio. Cuidem do seu pet. Em número cêntico. Cachorro ou gato. Vou fazer esse vídeo aqui só para mostrar meu amor por gatos. Então, como eu tava falando, essas são criaturas de Deus. Essa aqui é minha própria gata. Então, cuidem do seu próprio animal. Tchau. Tchau, gata. Então, gente...